Bonner, antes da gente começar a falar dos jogos aqui, o William Bonner é São Paulino. Sure. E estava contando aqui uma história, São Paulo ganhou ontem uma vitória espetacular em cima do Cruzeiro. E estava contando aqui uma história deliciosa depois da eliminação do São Paulo para o Fluminense em 2008. Vamos começar falando dessa história que você estava contando aqui pra gente, como o São Paulo perde do Fluminense e cai na Libertadores de 2008. É porque você quis confirmar que eu sou São Paulino, eu sou, mas de fato não é uma coisa que circule assim pela mídia abertamente. Mas desde 2008 ficou mais evidente porque quando São Paulo perdeu do Fluminense naqueles descontos, aquele gol do Washington, né, no Maracanã, eu tinha combinado com a direção de São Paulo que no fim de semana subsequente eu iria a São Paulo e levaria meus filhos para conhecer o CT, o Centro de Treinamento da Barra Funda e o próprio Morumbi. Os meus filhos não conheciam. Mas coincidiu disso acontecer exatamente depois de uma derrota e de uma eliminação na Libertadores. Então, quando eu cheguei com a minha tropa toda, crianças, a Fátima é vascaína, mas foi, meu sogro vascaíno, meu pai que não torce para time nenhum, cunhado santista, eu invadi o CT. Cara, era um enterro, né? Era a impressão que tinha que estavam velando algum corpo em algum ponto do CT. E eu cheguei em outro clima, porque eram bodas de ouro dos meus pais. E seus times torcem pra que time? Que a mãe é vascaína, você é São Paulo. Cara, essa é uma situação delicada, porque depois a gente até pode se alongar sobre isso, mas as meninas são vascaínas e são paulinas. O Vinícius, meu filho, atualmente ele diz que é só São Paulino mesmo. Isso criou um clima lá em casa. Eu te interrompi, desculpa. Não, mas nós chegamos lá... E aí tava aquele clima ruinzão e tal. Aí o Rogério Ceni chegou pro meu filho e falou: "E aí, garoto, como é teu nome?" Ele, "Vinícius." "Vamos lá, chuta umas bolas lá no tio, que o tio vai parar mesmo." Aí o Marco Aurélio: "Pô, Rogério, que isso, pô? A gente perdeu um jogo, toda vez que perde é isso agora." E o Rogério foi se afastando. Aquela cena foi dramática pra mim. O Rogério se afastando com o meu filho pra ir, sei lá, pro meu filho chutar uns pênaltis nele. O Marco Aurélio dizendo que o Rogério, pô, não pode perder, que papo é esse? Eu falei, gente, acho que eu vim aqui pro dia errado, né? Mas aí os jogadores, o Rogério treina em separado, e os demais jogadores de linha estavam lá treinando, Muricy e tal. Quando terminou o treino, os jogadores saíram, eu estava vestindo uma camisa do São Paulo, e aí a imprensa toda cercou, tirou fotos, e aí tornou-se bem claro que eu era São Paulino. Mas o mais curioso da situação é que eu vendo, sei lá, Alex Silva, Miranda, o Hernanes, os caras estavam com uma depressão horrorosa, né? O que é bom. É bom um torcedor ver que jogador de futebol, quando perde, fica arrasado. Eu fiquei orgulhoso do meu time naquele dia, porque se eles estivessem fazendo festa, talvez hoje eu pensasse de outra maneira. Mas aí o resultado é que eu virei, digamos assim, o terapeuta motivacional do São Paulo Futebol Clube. Eu comecei a fazer discurso. Falei, que isso? Vocês perderam do Corinthians, perderam do Palmeiras, perderam do Flamengo, vocês perderam do Fluminense, é um tricolor. Pô, é um time que nunca teve essa rivalidade com a gente. Os caras ouvindo. Ô, Rogério, o cara que marcou o gol que desclassificou a gente, o cara é má pessoa, é o Washington, rapaz, todo mundo gosta dele e tal, o cara é gente finíssima, vamos pra frente, que isso, tem Campeonato Brasileiro. Bom, o São Paulo foi campeão brasileiro aquele ano. E o que eu estava contando aqui é que no dia do aniversário do Rogério Ceni, que eu não sei qual é, tocou meu telefone e era o Marco Aurélio Cunha, diretor de São Paulo, dizendo assim, hoje é aniversário do Rogério, tem umas pessoas querendo mandar um agradecimento para você. Então o próprio Rogério falou comigo, a Hernanes, se não me engano, falou comigo, alguns jogadores vieram me cumprimentar, todos agradecendo o momento em que eu apareci no centro de treinamento depois de uma derrota que para eles tinha sido absolutamente traumática, né? E desde então, na verdade, Marco Aurélio e eu trocamos muita mensagem por celular. Quando São Paulo ganha, sabe, um manda para o outro, tal. Eu não sou amigo pessoal dele, mas quase virei, porque criou-se um vínculo entre mim e o São Paulo que antes era unilateral, era só eu que tinha devoção ao clube, uma paixão que vem desde os 8 anos de idade. Mas aí eu vi que não, o São Paulo passou a me tratar como sei lá, quase um integrante da equipe. Nesse telefonema do aniversário do Rogério, quem mais se emocionou ao falar comigo foi o Muricy Ramalho, que curiosamente, no dia de maio em que eu visitei o CT, não conversou comigo, não tinha conversado comigo. Ele saiu por um outro lado. E eu tenho uma camisa do Muricy jogador, de 1975. Tinha um cabelão. Ele jogava muito bem. Ele jogava com a 8. Né? Eu tenho a camisa. Enfim, aí o Muricy ligou e disse pra mim coisas do tipo, olha, isso que você fez em maio, isso é uma coisa de irmão. Eu não vou esquecer isso pro resto da vida, Muricy.
Você tá escrito aqui, não vai esquecer. Se eu, como jornalista, precisar de uma entrevista em situação especial, vou te cobrar ela.